Nossa convidada de hoje é influenciadora, atriz e empresária. Ela começou sua carreira na atuação aos 8 anos de idade. Exploração infantil isso aí, né? E aos 15 se tornou influenciadora. O lado de empreendedor surgiu assim que abriu as 2 primeiras empresas, uma agência e uma produtora de cinema. Hoje são mais de 10 CNPJs abertos e grande reconhecimento no mundo dos negócios. Seja muito bem-vinda, Gabi Lopes! Muito bem. Muito boa essa apresentação, vou levar você comigo, hein? Cada palestra você tem que entrar antes, fazer essa apresentação, adorei. Bacana. Que é o vendedor nato. Gabi, ó, bom, eu que sou seu amigo, né? Já a gente se conhece há um bom tempo. Só 20 anos, né, Emílio? Muito tempo aí de amizade, mas eu quero saber quando que virou a chave mesmo pra você sair. A gente tava conversando aqui nos bastidores e aí a Gabi já tava contando um pouco da história dela, mas eu acho que é bacana ela transmitir pra você que tá assistindo, porque a gente aqui nesse programa, muitas vezes temos um outro Davi? Um outro elemento aqui neste programa que não vem há 3 programas, mas enfim, o Davi ele fala muito de tirar a carapuça ali, às vezes de artista, pra vestir o chapéu de empresário, que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, porque às vezes elas são muito boas no são que artistas fazem. naquilo que elas fazem. Desde confeiteiras até pessoas que trabalham com moda, por exemplo, que tem o dom da arte, mas aí quando vai pra gestão, quando Já vai não pra tem uma visão muito apurada pro business, né? não tem menor senso de administração, gestão. Como que você conseguiu virar essa chave, né? E quais são as suas dicas aí para quem está nos assistindo e passa pela mesmo dilema do qual você passou? Senta que lá vem história, né? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite. E, bom, a minha história no empreendedorismo, né? Eu estava até falando isso pro Emílio antes de começar. Eu não fui uma criança que eu nasci querendo ser empreendedora, mas eu nasci querendo ser atriz. Então você até brincou, exploração infantil, mas isso era o que os meus pais mais tinham essa preocupação. Por que você tão nova quer trabalhar? E eu, não, porque um dia eu vou estar lá na pizzaria do Faustão, vai ter uma coisa incrível e eu preciso começar minha carreira já. E minha mãe começar uma carreira, 8 anos de idade, uma pessoa... Seu pai e sua mãe faziam o quê? A minha mãe, na época, dona de casa, e o meu pai, advogado e professor de direito. Bacana. Universitário. Então, meu pai ia pra faculdade, minha mãe ficava com a gente. E aí chegou uma época que a minha mãe começou a estudar, ela também não tinha esse tempo pra me levar nos testes mesmo. Mas eu sempre enchi o saco de alguém da família e consegui chegar lá. Então, o primeiro passo foi como atriz, né? Então, dos 8 até os 18 ali, eu fui amadurecendo esse caminho como atriz. Com 18 anos, eu já tinha 10 anos de carreira como atriz. E eu tava me sentindo muito estigmatizada nos lugares onde eu era colocada. Então, assim, os papéis eram sempre no mesmo estilo. Eu era colocada sempre pra fazer as mesmas coisas. Que? Eu acho que olhando pra minha cara, assim, dá pra gente já ter um lugar, né? Porque o ator tem esse lugar do perfil e característica física. Então, eu era muito colocada pra ser patricinha dos filmes. Ou então a menininha, a filha do casal. Eu lembro que eu tava, sei lá, com 24 anos, 25... E eu só estava fazendo papéis de personagens de 17, 16, 18 Sem desafio. anos. E tava que não tinha algo que te fala, pô, me coloca numa situação que me tira da minha zona de conforto. Da zona de conforto. Eu sempre fui muito dramática, então eu sentia falta do drama. Eu até participei, acho que, de uma peça de vocês também, então eu fui assim, sempre fazendo muita coisa por aí, mas sempre sentindo falta desse desafio. E aí, com 18 anos, nisso, assim, eu até me atropelo um pouco, porque as carreiras foram indo tudo junto. Sim. Aos 15, a gente se conheceu e a gente, né, fez toda uma geração ali, que foi aquela época do Colírios Capricho. Com mais ou menos uns 17 anos, eu brinco que começou a entrar o dinheiro nesse nosso lugar. Então ainda não tinha uma nomenclatura pra gente. A gente não era chamada de criadores ou influenciadores. Éramos tuiteiros, fazíamos séries ali de viagem, lembra? Era uma coisa muito orgânica, era uma galera mesmo que você conhecia, foi crescendo junto e trabalhando e monetizando junto. Quando entrou o dinheiro, eu comecei a entender que aquilo era um negócio. E que dali eu poderia pegar aquele dinheiro pra impulsionar minha carreira como atriz. Então eu fui basicamente pegando várias cestas diferentes, apostando várias coisas e tirando de uma para outra para fazer tudo girar. Tudo isso muito jovem, porque eu tinha essa noção, mas eu ainda não sabia que era uma veia empreendedora, que é o que vocês acabaram de perguntar. Para mim eu só tinha veia artística. Mas aí eu comecei a ver que eu entendia um pouco de negociação, de vendas, de gestão, de atendimento ao cliente.
Passei a me compreender enquanto agência, porque eu comecei a atender vários clientes, trabalhava com marcas grandes, já com 18, 19 anos estava atendendo marcas globais. Tive que me profissionalizar, abri um CNPJ, aí veio minha agência. Com isso, também estava incomodada por estar sendo estigmatizada com os personagens e abri uma produtora de cinema, que hoje vai fazer 10 anos, que é a Young Republic Filmes. Graças a Deus, estou super bem no mercado, passou a curva dos 4 anos e foi, né, que a gente brinca que se a empresa passa ali do payback de 2 e cheguem com 4, com saúde, então ela vai permanecer, né? O que não é sempre verdade também. Você sabe quantas empresas quebram antes dos 5 anos? Quantas? 85%. Tem algumas chegando com 5. Mas aí foi isso, eu fui me desdobrando, então foi uma coisa que eu percebi. Aí com 20 anos eu olhei e falei assim, olha, eu tenho veia pra isso. E aí eu comecei a estudar, porque até então tudo ali era muito intuitivo, né? Eu fiz publicidade e propaganda por 6 meses, mas já era atriz e aí já gravava das 6 da manhã às 6 da noite. Então não dava mais pra eu... Não é que não dava, eu ia simplesmente bombar na faculdade. Então eu tive que sair, não consegui concluir. E aí comecei a fazer cursos técnicos, fui estudar produção executiva na Academia Internacional de Cinema. E aí fui me desenvolvendo. Então foi tudo começando separado e ao mesmo tempo crescendo junto. Então atriz, influenciadora, empresária. E depois tudo se cruzou. Aí hoje eu também dou palestras, também tenho livro que eu lancei. Então eu acho que assim, nem todo artista é um empreendedor, nem todo empreendedor é artista. Mas quando você consegue ter essas duas linhas de raciocínio, digamos, né? A arte não é tão raciocinada, mas quando você tem essas duas linhas, esses dois segmentos de trabalho em comunhão, aí você tá bem. Eu acho que uma coisa ajuda muito a outra, né? E aquilo se desenvolvendo, né, Ventura? Você também é um cara que... Foi aprendendo... Você vem do varejo, mas pô, você sempre foi esse professor, digamos assim, né? Sempre foi comunicador nato, então... E muito curioso, é isso que eu ia perguntar pra Gabi. E nesse caminho, você foi buscando, quase o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Você foi buscando conhecimento, você foi... que a gente sempre, eu gosto muito de falar assim, subir nas costas de gigantes. Você foi buscar quem já sabia fazer? Você profissionalizou as suas empresas? Como é que foi, assim? Você buscava, tipo, não sei isso, vou buscar quem sabe fazer. Você tinha a humildade de falar, não, deixa eu pegar quem é bom nisso. Eu gosto de falar o seguinte, eu gosto de contratar pessoas melhores do que eu. Uhum. Você tinha essa... E conviver com pessoas melhores do que a gente também, pra gente crescer, por osmose que seja, né? Mas, com certeza, eu tive muitos mentores e sorte ao longo do caminho. Não sorte, mas eu tive oportunidades boas, eu agarrei, tive competência. Mas mentores mesmo, pessoas assim, incríveis, que fundaram empresas incríveis, depois venderam. Foram me explicar, sei lá, com 21 anos eu tava tendo aula do que é offshore, de quais são os níveis de empresa, como que eu poderia abrir um IPO. Com 21 anos você teve aula de offshore? Sim. Que maravilha. Impostos, tudo assim, eu fui entender de NPI, fui eu mesma fazer os meus registros. CNPJ, se precisar, eu abro pra alguém. Então eu fui realmente aprendendo assim, sozinha e com mentores, porque teve muita coisa que eu coloquei no Google. Vou te falar, eu brinco que só não aprende quem não quer, porque o Google ele é gratuito, acesso à internet não, mas o Google é. E se você pesquisar bem, você encontra tudo. Eu lembro que tinha noites assim que eu tinha reuniões com pessoas incríveis, sei lá, de uma TV, dono de uma gravadora. E eu tava lá na gravadora e, sei lá, ele falava assim, o IPO. Aí eu ia pra casa e falava, o que é IPO? Google. Você lê um pouco, lê algumas matérias, depois você liga pra alguém, toma mais informações. E eu encontrei uma escola com 20 anos, porque eu fiz malhação, né? Então eu fiquei 2 anos ali, vivendo aquela rotina de Projac muito intensa e realmente focado naquele lugar. Mas aí depois eu me voltei para São Paulo, vim do Rio, e eu encontrei uma escola incrível que é, vou fazer um merchan, mas enfim, a Conquer, que eles falavam que eles eram assim, hoje eles mudaram, mas é Escola Aceleradora de Pessoas. Uma grande loucura, né? Eu entrei, eu vi isso, eu falei, como assim aceleradora? Já sou tão acelerada, onde é que eu vou parar com essa escola? Frita, né? Se você vê, eu falo rápido, toda agitada. E aí eu entrei lá, eu fiz curso de vendas, produtividade, poderes especiais, que é o nome de um curso de negociações, persuasão. Então eu fui estudando, né, com os meios que eu encontrei. Não consegui concluir a faculdade, mas eu passei por várias experiências. E acho que as trocas.
Muito Isso bom. eu tenho até hoje. Às vezes eu falo, eu quero abrir uma empresa fora. Me chamaram para uns negócios no Japão. Comecei a ligar para várias pessoas. E aí, como que é? Porque é isso, né? Como que é empreender na Ásia? Né? E visto de trabalho e todas umas coisas. Então, eu sempre troco. Eu acho que eu aprendo muito com as trocas que eu tenho. Aqui é uma troca também, né? E como você lida com a sua... Hoje você se considera mais uma artista, uma atriz ou uma empresária? Qual é a porcentagem? Ai, gente, que difícil. Olha, eu vivi anos mal, fazendo terapia pra entender se eu não tava ficando louca, se tudo isso não era muita ansiedade, por que eu queria fazer tudo. E aí, inclusive no livro, acho que foi no livro que eu tive... Como chama o seu livro? Antes feito do que perfeito, mas nunca mal feito. Olha, tem um subtítulo, como é que é? Antes feito... Tem uma quebra de objeção na capa. Vamos lá. Antes feito do que perfeito, com a quebra de objeção, mas nunca mal feito. Boa. Porque quando eu rodei o título, muitas pessoas falaram, nossa, mas essa frase quer dizer que é pra fazer de qualquer jeito. E eu não, isso é como você pensou. E essa frase é a mesma coisa do slogan da Nike, just do it. Não é pra você fazer de qualquer jeito, mas faça. Porque você vai amadurecer ao longo do caminho, né? Então, quando eu fui lançar o livro, eu comecei a mandar pra alguns influenciadores, eu recebi várias mensagens de volta assim, nossa, você quer fazer tudo. Caramba, você faz tudo, meu Deus, onde você vai parar? E aí eu comecei a me sentir ofendida. Eu falei, cara, essa impressão que passa, porque no fundo eu só sou uma pessoa batalhando pra realizar as coisas que eu quero. Mas você sentia que esse feedback era um feedback de fascinação ou de perjúrio? Tipo, nossa, eu senti um você pouco, quer fazer tudo. Eu senti um pouco. Ou tipo, nossa, você quer fazer tudo. Não, eu senti um pouco de depreciação. É. E um pouco até de preocupação das pessoas, tipo assim, mas você dá conta? Ou então todas as minhas entrevistas eram, fala dessa empresa, dessa, desse prêmio, desse prêmio. E como você dá conta de tudo? E eu sempre respondia, eu não dou. Eu tenho equipe, tem semanas que eu tô péssima, que não tá tão produtivo, tem semanas que estão incríveis, tem dias. Hoje foi um dia que eu não sei o que aconteceu, foram vários dias em um. Tipo, resolvi coisas de 5 empresas, de mais 4 projetos, carreira de atriz, carreira de influenciadora em um dia. Tá aqui. Exato, então, a gente tá aqui presente, né? Então, eu acho que cada dia é um novo dia. Mas o que eu fiz, quando eu realmente soltei o livro, que eu percebi, nossa, mas as pessoas estão falando de fazer tudo. Então, será que não tem um lugar na nossa sociedade que vem se perdurando há milhares de anos, onde as pessoas são rotuladas, né, intituladas com uma única coisa, porque isso simplesmente foi uma limitação imposta e a gente só vai seguindo? Por exemplo, quando você vê que uma pessoa ela é professora universitária de direito, logo ela também é advogada, logo ela também é consultora jurídica. Ela não vai fazer 1000 áreas, ela vai estar ali dentro de uma mesma coisa fazendo desdobramentos. E foi assim que eu comecei. Quando você é atriz, que você entra em agência infantil, você não tem uma divisão, você é atriz e modelo. Às vezes até apresentadora. Acho que a gente chegou a apresentar coisas juntos também, né? Em emissora, em coisa assim. Pode ser. Acho que a gente fez alguma coisa juntos também. Então, assim, na forma turismo, é verdade. Então, quando você vê, a gente é apresentadora, atriz, dubladora. Do nada virei DJ. Aí, com palestra, entra tudo em Learning Talks. Então, mentora, palestrante, autora, colunista. Enfim, se eu fosse colocar todos os rótulos de coisas que eu exerço divididas ali no meu mês, pode parecer uma loucura. Você falar, como essa pessoa, ela faz tudo isso. Só que eu não faço tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando eu estou num filme e eu tenho 12 horas de trabalho por dia, eu estou no filme. No máximo, eu vou atender uma ligação de um sócio, de alguma coisa importante, a gente resolve ali. Mas, no geral, eu estou exercendo aquele papel. Quando eu estou escrevendo a coluna da Isto É, eu estou escrevendo a coluna da Isto É. Então, eu faço uma gestão do meu tempo, que às vezes dá errado também, ninguém acorda todos os dias produtivo, nada são 1000 flores. Tem dia que eu acordo, eu quero só chutar o balde mesmo. Mas você vai se organizando ali pra caber tudo. Então, como eu me defino hoje, pra te responder? Não tem como eu te falar porcentagem, nem que eu sou uma coisa ou outra. Eu sou um ser humano da nova era, assim como vocês também. Multitask. E nós somos múltiplos. Gente, nós sempre fomos múltiplos. Eu acho que agora a gente tá só acolhendo esse lugar. Então, quando me perguntam, eu me intitulo como eu sou. Atriz, empresária, autora, palestrante. E fico lá, né? 1 hora com a pessoa. Mas eu me apresento. Quando eu tô com preguiça, eu falo atriz. E paro ali. Nossa convidada de hoje é influenciadora, atriz e empresária. Ela começou sua carreira na atuação aos 8 anos de idade. Exploração infantil isso aí, né? E aos 15 se tornou influenciadora. O lado de empreendedor surgiu
assim que abriu as 2 primeiras empresas, uma agência e uma produtora de cinema. Hoje são mais de 10 CNPJs abertos e grande reconhecimento no mundo dos negócios. Seja muito bem-vinda, Gabi Lopes! Bem. Muito boa essa apresentação, vou levar você comigo, hein? Cada palestra você tem que entrar antes, fazer essa apresentação, adorei. Bacana. Que é o vendedor nato. Gabi, ó, bom, eu que sou seu amigo, né? Já a gente se conhece há um bom tempo. Só 20 anos, né, Emílio? Muito tempo aí de amizade, mas eu quero saber quando que virou a chave mesmo pra você sair. A gente tava conversando aqui nos bastidores e aí a Gabi já tava contando um pouco da história dela, mas eu acho que é bacana ela transmitir pra você que tá assistindo, porque a gente aqui nesse programa, muitas vezes temos um outro Davi? Um outro elemento aqui neste programa que não vem há 3 programas, mas enfim, o Davi ele fala muito de tirar a carapuça ali, às vezes de artista, pra vestir o chapéu de empresário, que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, porque às vezes elas são muito boas no são que artistas fazem. naquilo que elas fazem. Desde confeiteiras até pessoas que trabalham com moda, por exemplo, que tem o dom da arte, mas aí quando vai pra gestão, quando já vai não pra tem uma visão muito apurada pro business, né? Não tem menor senso de administração, gestão. Como que você conseguiu virar essa chave, né? E quais são as suas dicas aí para quem está nos assistindo e passa pela mesmo dilema do qual você passou? Senta que lá vem história, né? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite. E, bom, a minha história no empreendedorismo, né? Eu estava até falando isso pro Emílio antes de começar. Eu não fui uma criança que eu nasci querendo ser empreendedora, mas eu nasci querendo ser atriz. Então você até brincou, exploração infantil, mas isso era o que os meus pais mais tinham essa preocupação. Por que você tão nova quer trabalhar? E eu, não, porque um dia eu vou estar lá na pizzaria do Faustão, vai ter uma coisa incrível e eu preciso começar minha carreira já. E minha mãe começar uma carreira, 8 anos de idade, uma pessoa... Seu pai e sua mãe faziam o quê? A minha mãe, na época, dona de casa, e o meu pai, advogado e professor de direito. Bacana. Universitário. Então, meu pai ia pra faculdade, minha mãe ficava com a gente. E aí chegou uma época que a minha mãe começou a estudar, ela também não tinha esse tempo pra me levar nos testes mesmo. Mas eu sempre enchi o saco de alguém da família e consegui chegar lá. Então, o primeiro passo foi como atriz, né? Então, dos 8 até os 18 ali, eu fui amadurecendo esse caminho como atriz. Com 18 anos, eu já tinha 10 anos de carreira como atriz. E eu tava me sentindo muito estigmatizada nos lugares onde eu era colocada. Então, assim, os papéis eram sempre no mesmo estilo. Eu era colocada sempre pra fazer as mesmas coisas. Que? Eu acho que olhando pra minha cara, assim, dá pra gente já ter um lugar, né? Porque o ator tem esse lugar do perfil e característica física. Então, eu era muito colocada pra ser patricinha dos filmes. Ou então a menininha, a filha do casal. Eu lembro que eu tava, sei lá, com 24 anos, 25... E eu só estava fazendo papéis de personagens de 17, 16, 18 sem desafio. Anos. E tava que não tinha algo que te fala, pô, me coloca numa situação que me tira da minha zona de conforto. Da zona de conforto. Eu sempre fui muito dramática, então eu sentia falta do drama. Eu até participei, acho que, de uma peça de vocês também, então eu fui assim, sempre fazendo muita coisa por aí, mas sempre sentindo falta desse desafio. E aí, com 18 anos, nisso, assim, eu até me atropelo um pouco, porque as carreiras foram indo tudo junto. Sim. Aos 15, a gente se conheceu, e a gente, né, fez toda uma geração ali, que foi aquela época do Colírios Capricho. Com mais ou menos uns 17 anos, eu brinco que começou a entrar o dinheiro nesse nosso lugar. Então ainda não tinha uma nomenclatura pra gente. A gente não era chamada de criadores ou influenciadores. Éramos tuiteiros, fazíamos séries ali de viagem, lembra? Era uma coisa muito orgânica, era uma galera mesmo que você conhecia, foi crescendo junto e trabalhando e monetizando junto. Quando entrou o dinheiro, eu comecei a entender que aquilo era um negócio. E que dali eu poderia pegar aquele dinheiro pra impulsionar minha carreira como atriz. Então eu fui basicamente pegando várias cestas diferentes, apostando várias coisas e tirando de uma para outra para fazer tudo girar. Tudo isso muito jovem, porque eu tinha essa noção, mas eu ainda não sabia que era uma veia empreendedora, que é o que vocês acabaram de perguntar. Para mim eu só tinha veia artística. Mas aí eu comecei a ver que eu entendia um pouco de negociação, de vendas, de gestão, de atendimento ao cliente. Passei a me compreender enquanto agência. Eu comecei a atender vários clientes, trabalhava com marcas grandes, já com 18, 19 anos estava atendendo marcas globais. Tive que me profissionalizar, abri um CNPJ, aí veio minha agência.
Com isso, também estava incomodada por estar sendo estigmatizada com os personagens e abri uma produtora de cinema, que hoje vai fazer 10 anos, que é a Young Republic Filmes. Graças a Deus, está super bem no mercado, passou a curva dos 4 anos e foi, né? Que a gente brinca que essa empresa passa ali do payback de 2 e cheguem com 4, com saúde, então ela vai permanecer, né? O que não é sempre verdade também. Você sabe quantas empresas quebram antes dos 5 anos? Quantas? 85%. Tem algumas chegando com 5. Mas aí foi isso, eu fui me desdobrando, então foi uma coisa que eu percebi. Aí com 20 anos eu olhei e falei assim, olha, eu tenho veia pra isso. E aí eu comecei a estudar, porque até então tudo ali era muito intuitivo, né? Eu fiz publicidade e propaganda por 6 meses, mas já era atriz e aí já gravava das 6 da manhã às 6 da noite. Então não dava mais pra eu... Não é que não dava, eu ia simplesmente bombar na faculdade. Então eu tive que sair, não consegui concluir. E aí comecei a fazer cursos técnicos, fui estudar produção executiva na Academia Internacional de Cinema. E aí fui me desenvolvendo. Então foi tudo começando separado e ao mesmo tempo crescendo junto. Então atriz, influenciadora, empresária e depois tudo se cruzou. Aí hoje eu também dou palestras, também tenho livro que eu lancei. Então eu acho que assim, nem todo artista é um empreendedor, nem todo empreendedor é artista. Mas quando você consegue ter essas duas linhas de raciocínio, digamos, né? A arte não é tão raciocinada, mas quando você tem essas duas linhas, esses dois segmentos de trabalho em comunhão, aí você tá bem. Eu acho que uma coisa ajuda muito a outra, né? E aquilo se desenvolvendo, né, Ventura? Você também é um cara que... Foi aprendendo... Você vem do varejo, mas pô, você sempre foi esse professor, digamos assim, né? Sempre foi comunicador nato, então... E muito curioso, é isso que eu ia perguntar pra Gabi. E nesse caminho, você foi buscando... quase o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Você foi buscando conhecimento, você foi... que a gente sempre, eu gosto muito de falar assim, subir nas costas de gigantes. Você foi buscar quem já sabia fazer? Você profissionalizou as suas empresas? Como é que foi, assim? Você buscava, tipo, não sei isso, vou buscar quem sabe fazer. Você tinha a humildade de falar, não, deixa eu pegar quem é bom nisso. Eu gosto de falar o seguinte, eu gosto de contratar pessoas melhores do que eu. Uhum. Você tinha essa... E conviver com pessoas melhores do que a gente também, pra gente crescer, por osmose que seja, né? Mas, com certeza, eu tive muitos mentores e sorte ao longo do caminho. Não sorte, mas eu tive oportunidades boas, eu agarrei, tive competência. Mas mentores mesmo, pessoas assim, incríveis, que fundaram empresas incríveis, depois venderam. Foram me explicar, sei lá, com 21 anos eu tava tendo aula do que é offshore, de quais são os níveis de empresa, como que eu poderia abrir um IPO. Com 21 anos você teve aula de offshore? Sim. Que maravilha. Impostos, tudo assim, eu fui entender de NPI, fui eu mesma fazer os meus registros. CNPJ, se precisar, eu abro pra alguém. Então eu fui realmente aprendendo assim, sozinha e com mentores, porque teve muita coisa que eu coloquei no Google. Vou te falar, eu brinco que só não aprende quem não quer, porque o Google ele é gratuito, acesso à internet não, mas o Google é. E se você pesquisar bem, você encontra tudo. Eu lembro que tinha noites assim que eu tinha reuniões com pessoas incríveis, sei lá, de uma TV, dono de uma gravadora. E eu tava lá na gravadora e, sei lá, ele falava assim, o IPO. Aí eu ia pra casa e falava, o que é IPO? Google. Você lê um pouco, lê algumas matérias, depois você liga pra alguém, toma mais informações. E eu encontrei uma escola com 20 anos, porque eu fiz malhação, né? Então eu fiquei 2 anos ali, vivendo aquela rotina de Projac muito intensa e realmente focado naquele lugar. Mas aí depois eu me voltei para São Paulo, vim do Rio, e eu encontrei uma escola incrível que é, vou fazer um merchan, mas enfim, a Conquer, que eles falavam que eles eram assim, hoje eles mudaram, mas é Escola Aceleradora de Pessoas. Uma grande loucura, né? Eu entrei, eu vi isso, eu falei, como assim aceleradora? Já sou tão acelerada, onde é que eu vou parar com essa escola? Frita, né? Se você vê, eu falo rápido, toda agitada. E aí eu entrei lá, eu fiz curso de vendas, produtividade, poderes especiais, que é o nome de um curso de negociações, persuasão. Então eu fui estudando, né, com os meios que eu encontrei. Não consegui concluir a faculdade, mas eu passei por várias experiências. E acho que as trocas. Muito Isso bom. eu tenho até hoje. Às vezes eu falo, eu quero abrir uma empresa fora. Me chamaram para uns negócios no Japão. Comecei a ligar para várias pessoas. E aí, como que é? Porque é isso, né? Como que é empreender na Ásia? Né? E visto de trabalho e todas umas coisas. Então, eu sempre troco. Eu acho que eu aprendo muito com as trocas que eu tenho. Aqui é uma troca também, né? E como você lida com a sua... Hoje você se considera mais uma artista, uma atriz ou uma empresária?
Qual é a porcentagem? Ai, gente, que difícil. Olha, eu vivi anos mal, fazendo terapia pra entender se eu não tava ficando louca, se tudo isso não era muita ansiedade, por que eu queria fazer tudo. E aí, inclusive no livro, acho que foi no livro que eu tive. Como chama o seu livro? Antes feito do que perfeito, mas nunca mal feito. Peraí, tem um subtítulo, como é que é? Antes feito? Tem uma quebra de objeção na capa. Vamos lá. Antes feito do que perfeito, com a quebra de objeção, mas nunca mal feito. Boa. Porque quando eu rodei o título, muitas pessoas falaram, nossa, mas essa frase quer dizer que é pra fazer de qualquer jeito. E eu não, isso é como você pensou. E essa frase é a mesma coisa do slogan da Nike, just do it. Não é pra você fazer de qualquer jeito, mas faça. Porque você vai amadurecer ao longo do caminho, né? Então, quando eu fui lançar o livro, eu comecei a mandar pra alguns influenciadores, eu recebi várias mensagens de volta assim, nossa, você quer fazer tudo. Caramba, você faz tudo, meu Deus, onde você vai parar? E aí eu comecei a me sentir ofendida. Eu falei, cara, essa impressão que passa, porque no fundo eu só sou uma pessoa batalhando pra realizar as coisas que eu quero. Mas você sentia que esse feedback era um feedback de fascinação ou de perjúrio? Tipo, nossa, eu senti um pouco, você quer fazer tudo. Eu senti um pouco. Ou tipo, nossa, você quer fazer tudo. Não, eu senti um pouco de depreciação. É. E um pouco até de preocupação das pessoas, tipo assim, mas você dá conta? Ou então todas as minhas entrevistas eram, tá, fala dessa empresa, dessa, desse prêmio, desse prêmio. E como você dá conta de tudo? E eu sempre respondia, eu não dou. Eu tenho equipe, tem semanas que eu tô péssima, que não tá tão produtivo, tem semanas que estão incríveis, tem dias. Hoje foi um dia que eu não sei o que aconteceu, foram vários dias em um. Tipo, resolvi coisas de 5 empresas, de mais 4 projetos, carreira de atriz, carreira de influenciadora em um dia. Tá aqui. Exato, então a gente tá aqui presente, né? Então, eu acho que cada dia é um novo dia. Mas o que eu fiz, quando eu realmente soltei o livro, que eu percebi, nossa, mas as pessoas estão falando de fazer tudo. Então, será que não tem um lugar na nossa sociedade que vem se perdurando há milhares de anos, onde as pessoas são rotuladas, né, intituladas com uma única coisa, porque isso simplesmente foi uma limitação imposta e a gente só vai seguindo? Por exemplo, quando você vê que uma pessoa ela é professora universitária de direito, logo ela também é advogada, logo ela também é consultora jurídica. Ela não vai fazer 1000 áreas, ela vai estar ali dentro de uma mesma coisa fazendo desdobramentos. E foi assim que eu comecei. Quando você é atriz, que você entra em agência infantil, você não tem uma divisão, você é atriz e modelo. Às vezes até apresentadora. Acho que a gente chegou a apresentar coisas juntos também, né, em emissora, em coisa assim. Pode ser. Acho que a gente fez alguma coisa juntos também. Então, assim, na forma turismo, é verdade. Então, quando você vê, a gente é apresentadora, atriz, dubladora. Do nada virei DJ. Aí, com palestra, entra tudo em Learning Talks. Então, mentora, palestrante, autora, colunista. Enfim, se eu fosse colocar todos os rótulos de coisas que eu exerço divididas ali no meu mês, pode parecer uma loucura. Você falar, como essa pessoa, ela faz tudo isso. Só que eu não faço tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando eu estou num filme e eu tenho 12 horas de trabalho por dia, eu estou no filme. No máximo, eu vou atender uma ligação de um sócio, de alguma coisa importante, a gente resolve ali. Mas, no geral, eu estou exercendo aquele papel. Quando eu estou escrevendo a coluna da Isto É, eu estou escrevendo a coluna da Isto É. Então, eu faço uma gestão do meu tempo, que às vezes dá errado também, ninguém acorda todos os dias produtivo, nada são 1000 flores. Tem dia que eu acordo, eu quero só chutar o balde mesmo. Mas você vai se organizando ali pra caber tudo. Então, como eu me defino hoje, pra te responder? Não tem como eu te falar a porcentagem, nem que eu sou uma coisa ou outra. Eu sou um ser humano da nova era, assim como vocês também. Multitask. E nós somos múltiplos. Gente, nós sempre fomos múltiplos. Eu acho que agora a gente tá só acolhendo esse lugar. Então, quando me perguntam, eu me intitulo como eu sou. Atriz, empresária, autora, palestrante. E fico lá, né? 1 hora com a pessoa. Mas eu me apresento. Quando eu tô com preguiça, eu falo atriz. Já sou. E paro ali. O polímata.